noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula do Rambam, Maimônides, refinando o teu caráter, trabalhando com as tuas midot, com as tuas emoções. E hoje veremos algo, uma mitzvah, um dos preceitos mais importantes da Torá. Na verdade, é um preceito proibitivo. Haverá uma das transgressões mais sérias da Torá, que é falar Lashon Hara. Falar maledicência, ou um comentário maldoso, uma difamação, uma calúnia, uma fofoca, e assim os outros sinônimos dessa mesma ideia. Contam sobre um grande sábio do Talmud que se chamava Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, certa vez ele vira para o seu empregado que fosse até o açougue e comprasse a melhor carne. Ele volta com um pedaço de língua. Passa mais alguns dias, ele vira para o mesmo empregado e pediu que voltasse ao açougue e trouxesse um outro, o pior pedaço de língua. Desculpa, o pior pedaço de carne. E o empregado ele volta novamente com um pedaço de língua. E daí o mestre Rabban Gamliel vira para o empregado e falou: não estou entendendo. Eu te pedi a melhor carne e você me trouxe uma língua. Eu te pedi a pior carne e você me trouxe uma língua também. E o empregado ele respondeu o seguinte: a língua pode ser a melhor e pode ser a pior. Se é uma boa, então, se você usa a língua para coisas boas, então não existe nada melhor do que a língua. E se você usa a língua para machucar, para morder alguém, para falar maledicência, para falar fofoca, essa é a pior língua. E é isso que o rei Salomão, Shlomo HaMelech, ele dizia que a vida e a morte estão na ponta da língua. A vida e a morte dependem da ponta da língua, que é a questão do Lashon Hara. Lashon Hara, eu vou falar em hebraico, porque, de novo, representa maledicência, representa difamação, calúnia, fofoca. Mas Lashon Hara, que a tradução literal é língua má, é como uma picada de uma cobra. Quando que a cobra ela pica alguém, o veneno se espalha rapidamente por corpo todo e chega no local mais distante do corpo. Se ela picou no calcanhar, lá no pé, vai chegar até a cabeça. Mesma coisa em relação ao Lashon Hara. Quando que você fala mal de alguém, você vai afetar negativamente aquela pessoa, independente onde que ela se encontra no mundo, você está colocando esse veneno na vida daquela pessoa. E aqui vem a proibição da Torá. A Torá descreve Lotelech Rachil Be'amecha. Você não pode ser o fofoqueiro de ficar falando mal de outras pessoas para outros. Na prática não tem um castigo, porque ele não fez nada na prática, mas é um dos grandes pecados, uma das grandes proibições da Torá. Qual o problema de se Lashon Hara? Porque o Lashon Hara, ele acaba partindo, quebrando o nosso povo e evitando que haja paz entre a nação. Porque quando uma pessoa ela escreve, ela fala coisas negativas sobre os outros, então aqui vai gerar brigas e discussões entre eles. O que Hashem ele quer? Hashem evarech et amo bashalom. Deus ele abençoa e Deus ele existe, Deus ele paira aonde que há paz entre as pessoas, entre as nações.
E por isso que Deus ele nos ordenou não falarmos Lashon Hara, porque dessa forma você está brigando com os outros e você está afastando Deus da sua vida. As palavras do Lashon Hara têm um efeito muito, muito poderoso. Porque no momento que as palavras saíram da minha boca, elas vão se espalhar para todos os lugares e podem ferir e machucar e matar muitas pessoas. Então a advertência da Torá é muito forte. Para você ser muito, muito cuidadoso para não falar nada sobre os outros, porque as palavras que você já falou, você não tem como trazê-las de volta. Se você falou alguma palavra, ela já saiu para o mundo e agora já era. Você acabou já machucando e ferindo aquela pessoa que você está se referindo. E existem, na verdade, vários tipos, várias categorias de Lashon Hara. Veremos hoje 3, 4, 5, mas umas graves, outras menos graves. A proibição de Lashon Hara começa com Rechilut. Rechilut talvez seria fofoca. O que quer dizer fofoca? Fofoqueiro. É quando que você vira para um amigo e você repete o que o outro disse sobre ele. Ou aquilo que fulano fez para Beltrano. Mesmo que é verdade, mesmo que não é nada de ruim, mas como falar fofoca, falar política? O fulano fez isso, olha, o cara lá falou que você é muito forte. Isso é fofoca. Né? Você ficar transmitindo de um para o outro, mesmo que não é mentira, mesmo que não é nada negativo, isso já faz parte do Lashon Hara. Depois temos o próprio Lashon Hara. Lashon Hara significa língua ruim. Você falar algo ruim sobre alguém. E aqui temos dois tipos de Lashon Hara. Primeira coisa, quando você fala alguma coisa ruim para alguém sobre uma outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa nunca vai escutar e nunca vai ficar sabendo que eu falei para o meu colega sobre ele, isso é Lashon Hara. Número 2, quando você fala alguma coisa sobre outros, de propósito, para machucá-la, para feri-la, para cutucar aquela pessoa. E não faz diferença se você está falando uma coisa positiva ou negativa. Porque, de propósito, eu estou falando algo sobre você, sobre o outro, para te machucar. Por exemplo, é, por exemplo, a, a Lisa, ela fala pro Marcos, olha, aquela garota, ela tirou 99, ou ela tirou 9,9 na prova dela. Você consegue acreditar que ela conseguiu tirar essa nota tão boa? Ela está realmente se dando tão bem na escola? Eu não falei nada de mal. Mas por que eu falei isso? Para falar mal da outra. Hoje se chama isso de bullying. Né? Tipo, você acredita que a outra tirou essa nota? Você acredita que o cara ganhou essa fortuna? Você acredita que aquela pessoa se deu tão bem na vida? Não, não pode ser. Isso ela chorará. Porque dessa maneira eu estou querendo machucar o outro, fazer bullying contra o outro, falar língua ruim contra aquela pessoa. E aqui nós temos a terceira categoria, que se chama Motzi Shem Ra. Tira um nome ruim. Ou talvez calúnia. Isso é quando fala uma mentira sobre uma pessoa. Que ele fez ou deixou de fazer, mas é uma mentira. Então isso é um pecado, é uma transgressão da Torá de você falar calúnia, fofoca, mentira, maledicência e assim por diante. E o Lashon Hara é tão grave que mesmo que não é mentira, que não é fofoca, que não é calúnia,
mas pode acabar representando ou chegando nesse assunto de uma forma bem distante, isso já é uma proibição. Isso é chamado de avak lashonará. Seria um pó, uma poeira do lashonará. É só a poeira que subiu, o que é parecido com lashonará já é proibido. Por exemplo, você vai lá e você fala para alguém, olha, eu sei uma coisa que eu não posso te contar, mas sabe que o fulano fez alguma coisa terrível. Mas eu não vou te contar o que, que é. Né? Eu sei, mas eu não vou te contar. Então, o que, que você causou aqui? Que o teu ouvinte já está pensando mal daquele teu colega. Um outro exemplo. Você pode falar até alguma coisa boa, mas na frente da inimiga dela. Você vai para a inimiga e você fala: olha, aquela menina casou, teve filho, ganhou dinheiro, teve sucesso, mas é a inimiga dela. O que você está causando aqui? Você está causando uma raiva, você está causando que para ela está sendo uma coisa negativa. Então isso chama avak lashonará. Ou você gozar de alguém, ou sobre alguém, ou falar alguma coisa só para gozar do outro, mesmo que não necessariamente eu não queria machucar o outro, mas isso faz parte da proibição da Torá. E por isso nossos sábios eles falam que lashon tlitai, que a língua má, ela mata 3 pessoas. Ela mata ou ela machuca o que está falando, o que está escutando e aquele sobre quem está sendo falado aquelas más palavras. Porque na prática, indiretamente, ele causou que eu falasse mal sobre ele. Então ele também vai acabar sendo ferido pela minha maledicência. E o fogo, o calor da língua ruim é como um incêndio. Porque o Lashon Hará, ele rola, ele voa mais rápido do que o fogo, do que uma queimada. Porque quando que tem uma queimada nas florestas, que acontece no Brasil, aconteceu agora em Los Angeles, e assim outros lugares que acontecem, a ventania, o fogo, ele pode se alastrar numa velocidade de 23 quilômetros por hora. E ele vai queimar tudo que está na frente dele. E a grande maioria dos incêndios acontecem porque alguém derramou um cigarro, se descuidou, uma tomada, um isqueiro, alguma coisa aconteceu, mínima, a grande maioria foi causado por uma falha humana. Nos Estados Unidos, uma média de 1,2 milhões de acres de florestas são queimadas anualmente. Isso quer dizer, o fogo é incontrolável, como nós vimos recentemente lá em Los Angeles, e destruiu mansões, e pessoas, e animais, e florestas, e assim por diante. Então, por isso que quando a gente fala sobre o Lashon Hará, ela se espalha como uma queimada, como uma floresta queimando, e assim por diante. Porque é tão, tão grave. E a grande questão é, será que às vezes eu posso falar mal de alguém? Será que existe alguma permissão, alguma situação que alguém me pergunte sobre alguém e eu possa falar a verdade, que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa não é boa? Então, existem algumas situações, acho que são 2 situações específicas que você pode falar a verdade. Então, se alguém te liga e te pede uma informação sobre alguém que está sendo entrevistado na empresa dele, e você sabe que aquela pessoa não é boa, não é correta, é malandra, ou não se encaixa naquela vaga, você pode e você deve falar que essa pessoa não é boa para esse emprego. Se alguém te pergunta sobre shidduch, sobre casamento, isso é muito comum. Te ligam para pedir informação sobre fulano, sobre fulana, se é boa pessoa. E se você sabe que aquela pessoa tem uma doença, tem uma dificuldade, tem um problema, você tem a obrigação de trazer essa informação. E não é Lashon Hará, pelo contrário, é algo
positivo de você trazer essa informação para que não haja problemas amanhã, porque de qualquer maneira, amanhã ou depois, o cônjuge vai descobrir o problema daquela pessoa, ou o seu chefe vai acabar descobrindo, e você vai ser culpado, porque você não trouxe a informação correta sobre aquela pessoa que ele te pediu informação. Então Deus ele fala o seguinte: eu não consigo viver, pairar ou estar presente junto com uma pessoa que vive falando Lashon Hara. E as palavras do Lashon Hara são tão poderosas como o poder de uma flecha. Quando a pessoa, quando o arqueiro ele joga uma flecha, a flecha pode ir dezenas de metros de distância dele e vai matar aquele bicho, aquela pessoa. Assim também, quando você fala Lashon Hara de alguém, vai lá longe e vai perfurar aquela vítima, aquela pessoa que está sendo falada sobre ela. Você não pode falar e você não pode escutar. Porque quando você escuta, você está sendo cúmplice e você também está participando desse Lashon Hara. Então, se alguém te pede um favor e a pessoa te fala não, você não pode falar para ele: olha, por que você fez um favor para o fulano e para mim você não faz esse favor? Isso você não pode falar. Porque você está também, é um rechilut, também é uma poeira do Lashon Hara. Você não pode ficar próximo e escutar enquanto que as pessoas estão falando Lashon Hara. Você não pode escrever Lashon Hara numa carta, no WhatsApp, no e-mail, numa mensagem, porque também se espalha rápido, né? Hoje, isso se chama fake news. Você cria um fake news sobre alguém, isso é o maior Lashon Hara, e hoje é o que mais tem. E você não pode falar nem mal do carro do fulano, do apartamento dele, ou dos pertences da outra pessoa, nós também não temos esse direito. Havia um grande sábio que viveu de 1838 a 1933, que ele se chamava Hafetz Haim. O nome dele, na verdade, era Israel Meir Cohen Kogan, que ele era conhecido como Hafetz Haim, que era o nome do seu livro mais famoso, que falava exatamente sobre Lashon Hara. Então, certa vez, o Hafetz Haim, ele estava viajando e no caminho de volta para casa, ele encontrou uma pessoa que falou para ele: olha, eu estou indo viajar agora para visitar o grande rabino Hafetz Haim. E essa pessoa, esse viajante, não sabia que esse era o próprio rabino Hafetz Haim. E o Hafez Haim falou para ele: não, imagina, você acha que esse é um grande rabino? Não acredito que as pessoas te falam. Ele não é um grande rabino assim. Ah, não perca seu tempo ficar viajando tão longe para ir se encontrar com este homem. Ele fez isso como um ato de humildade. E a pessoa ela ficou tão brava que o Hafez Haim falou mal do Hafez Haim que ele deu um tapa na cara dele. E continuou a história. Continuou a viagem. E Hafez Haim chega na casa dele, na sinagoga, e alguns dias depois, esse viajante chega na sinagoga e encontra o Hafez Haim, e ele viu que era o próprio, que ele deu um tapa na cara. E o cara acabou desmaiando. E desse incidente, o Hafez Haim, ele desenvolveu mais essa ideia do Lashon Hara. Ele falou que você não pode falar Lashon Hara nem mesmo de si próprio. E isso é uma lição para nós, e principalmente para os nossos filhos, que as pessoas têm autocrítica e falam mal de si próprio, que ele é ignorante, que ele é incapaz, que ele é devagar, que ele... É proibido falar mal de si mesmo, de si próprio. Não pode. Porque você fala mal de você, você acaba também fazendo essa transgressão. Você acaba se caindo, você acaba indo para o mau caminho. Não pode.
Porque no momento que a pessoa ela fala, você não tem mais como andar, você não tem mais como recuperar as palavras que você falou. Isso é como bolinha de sabão, que elas vão voando, 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 e daí você não tem mais como parar aquela bolinha de sabão, ela já foi longe. Porque as palavras do Lashon Hara, elas viajam tão, tão longe e tão amplamente que você nunca imaginaria que iria chegar até aquela pessoa e iria acabar machucando ela com as tuas palavras. E principalmente hoje em dia, com WhatsApp, com e-mail, com telefone, que você, ou principalmente mais ainda, você posta no Facebook, você posta no Instagram, você coloca alguma coisa assim, e se espalha rapidamente. Milhares e milhões de pessoas conseguem escutar dentro de alguns momentos. O bom desses vídeos que você consegue apagar, mas se o cara já copiou e já passou para frente, esquece, você não tem mais como trazer mais de volta as tuas palavras. Então, se falando mal de alguém, você pode causar tanto estrago, então pense quão poderoso seria você falar bem de outras pessoas. Você falar educadamente, você falar elogiando e aumentando elogios sobre as outras pessoas. Porque quando você usa palavras bonitas de elogio de uma forma inteligente, você acaba juntando as pessoas, você acaba aproximando as pessoas, e você acaba trazendo paz no mundo. E essa que era a grandeza do Aharon Cohen, o Aharon, o sacerdote, o irmão de Moshe. Ele era uma pessoa que era, como consta no Perkei Avot, na ética dos pais, Oev Shalom, Oev et Abriot, Rodef Shalom, Oev et Abriot Mekarvam la Torah. Ele amava a paz, ele perseguia a paz, e ele fazia paz entre as pessoas. Então, se ele se encontrava com um casal que brigou, ou com amigos que brigaram, e não queriam mais se falar, não queriam mais ter amizade, sociedade, sócios que brigaram. Então Aaron, ele virava para o marido e falava: você não sabe como a tua esposa te ama, como que ela está arrependida e como que ela quer voltar com você. E daí ele vai até o marido, ele vai até a esposa, ele fala: você não sabe como seu marido ele te ama, ele está arrependido, ele quer se encontrar, só que ele não sabe como pedir desculpas. E ele falou: talvez vocês se encontrem amanhã na pracinha às 5:30 da tarde. E eles vão lá e se encontram e vivem felizes para sempre. E assim ele fez com sócios, ele fez assim com famílias e com pais e com filhos, inventando história para fazer as pazes entre as pessoas. Isso que era Aharon Cohen. Não somente que ele amava a paz, ele perseguia a paz, ele fazia as pazes entre as pessoas. E dessa maneira, ele conseguiu ser amado por todos. Por todos. Todo o nosso povo amou tanto, e por isso que todos sofreram muito com o seu falecimento. Fala Rabi Yossi, do Talmud, que ele nunca falou qualquer coisa que poderia parecer como algo negativo que os outros que ele tinha falado. Ele fala o seguinte: você nunca pode falar alguma coisa sobre outros que a pessoa não gostaria que fosse descoberto. Você não pode falar a boca, você não pode abrir a boca sobre algo que ninguém gostaria de ficar sabendo. Porque se você não tem a coragem de falar na cara do outro isso que você quer falar, então com certeza você não pode falar não na presença dele. Então esse é o cálculo. Será que eu falaria para você na tua cara essa palavra? Eu não teria essa coragem? Então eu não vou falar para ninguém, eu não vou falar para outras pessoas isso sobre você. E aqui tem uma história muito bonita do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, o grande líder hassídico, o fundador da Hassidut, o Baal Shem Tov, ele fala o seguinte: a história é que certa vez ele mandou um dos seus alunos numa jornada, numa viagem.
E ele não falou para ele o que ele precisava fazer. Só falou: "Vai para lá". E como um bom Hassido, um bom discípulo do Baal Shem Tov, ele simplesmente pegou a carroça e começou a viajar. E o cavalo foi, e para onde que o cavalo levasse, ele iria ir. E daí, finalmente, o cavalo parou numa estalagem e os alunos entraram na estalagem e pediram para comer alguma coisa e para descansar um pouco. Mas eles eram tão cuidadosos com a comida kasher, então eles perguntaram para o dono da estalagem como é, como que é a carne, como que é o leite, se tem kasher, se é o rabino, alguém que fez aqui com uma supervisão correta. E eles começaram, durante a refeição, eles começaram a, enquanto que eles estavam comendo, eles estavam discutindo é, muito alto. E como que foi preparada aquela comida? Eles estavam discutindo. E de repente, um pobre pedinte vira para eles e fala o seguinte: meus queridos judeus, vocês são tão cuidadosos com aquilo que entra na sua boca, mas aquilo que sai da sua boca, vocês estão pouco se importando. Vocês fizeram toda uma discussão para saber se era kasher, se podia entrar na boca. Mas aquilo que sai da sua boca, vocês falam qualquer besteira, vocês falam mal de todos. E eles entenderam a mensagem, pegaram as sacolas e voltaram para o Baal Shem Tov. Essa foi a razão que o Baal Shem Tov enviou eles para tão longe, para que eles aprendessem que você não pode falar nada mal sobre ninguém em nenhuma situação. E só para concluir uma história, que uma pessoa estava viajando durante a cidade do Rebiana. E ele estava na feira anunciando seus produtos. E ele falava: quem quer uma poção que faz a tua vida longa? Quem quer comprar uma poção, uma dose que vai te dar vida longa? E a filha do Rebiana, que era o grande líder da comunidade, ela escutou e ela correu para casa para falar para o pai, para o Rebiana, e falou: olha só, tem uma pessoa lá vendendo vida longa, né? Um remédio, não sei. Então o Rebiana convidou ele para dentro de casa. Falou: você pode me contar o segredo dessa sua poção mágica de vida longa? E o homem falou: por favor, me traga um salmo, me traga um livro de salmos, do Teilim. Ele abriu no salmo, onde que o rei Davi ele falou o seguinte: Mia eish Hafetz Chaim Leshon Hamerá. Quem é a pessoa que deseja a vida, cuide a sua língua da mau língua do Lashon Hará. Você quer vida longa? Não fala Lashon Hará, não fala mal dos outros. E essa que é a minha poção mágica, essa que é o que eu oferto para as outras pessoas. E o Rebiana ficou muito feliz com ele, e ele acabou pagando para ele 6 moedas como a sua recompensa. Então, que possamos aprender mensagens para a nossa vida, de como cuidar da nossa boca, como cuidar do nosso comportamento. E só para concluir, mais uma frase do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, ele dizia o seguinte: quando você escuta alguma coisa ruim sobre uma outra pessoa, mesmo que você não conhece aquela pessoa, você deve ficar muito triste, muito chateado. Porque agora, duas pessoas provavelmente estão pecando. A pessoa que está falando essa má informação, com certeza está fazendo um pecado. Mesmo que é uma mentira, ele está fazendo um pecado, como falamos antes. E se é verdade, então você tem que ficar muito chateado, porque o outro que fez aquela coisa errada,
ele fez o pecado. Então eu estou chateado ou por aquele que está falando, ou por aquele que está sendo falado sobre. Que possamos levar essas lições para a nossa vida, de cuidar da nossa língua, e dessa forma teremos uma vida feliz, uma vida longa, paz para todos, paz entre o nosso povo, e é isso que vai trazer, ou seja, Shalom Bimromá, vai trazer a presença divina para dentro do mundo, com a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.